Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Canal Aula de Véspera para sua prova de amanhã. E aí a gente vai começar falando, das populações marginalizadas no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente já começa falando da questão da população negra, que mesmo após a abolição da escravidão, com a Lei Áurea, ela ficou muito marginalizada, porque a Lei Áurea ela não colocou para a galera no Brasil nem educação, nem direito a saneamento básico ou qualquer outra situação que formasse ele como cidadão, tá? Nos Estados Unidos a gente tem, como eu já disse várias vezes em sala de aula, vários movimentos de contestação a essa situação, muitas vezes desfavorável ou de marginalização. Nos últimos anos, talvez a que tenha ficado mais famosa foi a questão do Vidas Negras Importam, tá? Que foi a questão mesmo de crítica ao racismo, à violência policial contra as populações negras nos Estados Unidos e depois tomou o mundo. Eu lembro que há 2 anos atrás rolou nas finais da NBA, que inclusive Los Angeles Lakers foi campeão, vários jogadores, inclusive o LeBron Davis, o LeBron James, o Anthony Davis, fazendo muita propaganda, falando muito desse movimento, tá? Outra questão importante é você saber que as mulheres, nesse movimento de marginalização, ou de relação de poder ou de violência, elas sempre, vão ter 2 situações importantes em história do Brasil. Primeiro, que elas vão ter um presidente que vai dar direito ao voto para elas, que é o Getúlio Vargas, em 1932. A questão que no Brasil, ela vai ter uma lei específica contra a violência da mulher ou feminicídio, que é a Lei Maria da Penha, inclusive aqui, na cidade que nós moramos, que é Campo Grande, tem a delegacia especializada para isso, que é chamada Delegacia da Mulher, tá? Então, com relação aos negros e as mulheres. Com relação aos indígenas, a partir da Constituição de 1988, é que eles serão considerados cidadãos, tá? Então, esse é um fato marcante também dentro da história do Brasil. Caminhando no nosso conteúdo, a gente tem a partir de 1990 o primeiro presidente eleito pelo povo, pelo voto direto, que é o Fernando Collor de Mello. E aí, o que acontece? O Fernando Collor de Mello, ele vai ficar conhecido principalmente pelo plano, chamado Plano Collor, que ele vai pegar a poupança da galera que morava no Brasil na década de 1990 e não vai devolver, tá? Ele tinha prometido devolver em 18 meses, não vai devolver, então o Plano Collor vai bloquear esse dinheiro, para poder utilizar. E aí, outra coisa também que vai acontecer com ele, que vai ficar famoso, é o escândalo de corrupção, o primeiro presidente com impeachment no Brasil, tá? Vai rolar um movimento chamado Caras Pintadas, a galera vai às ruas protestar contra toda a situação de corrupção que o governo do presidente Collor estava inserido, tá? Beleza? Isso daí é uma questão importante para você poder saber. Falando de mundo, em 1990 a gente está rolando a Guerra Fria, tá? E a Guerra Fria, como todo mundo já sabe, é uma questão que é uma disputa ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, tá? E aí vai rolar no mundo todo. Vai rolar guerra no Vietnã, guerra na Coreia, Eu sugiro para você um filme que eu assisti com meus alunos, chama Forrest Gump, contador de histórias, é legal para a gente poder entender um pouquinho dessa questão de Guerra Fria aí, tá? Com relação à crise dos mísseis, é importante saber que isso vai gerar e vai afetar muito a economia de Cuba. Por quê? Os Estados Unidos vai fazer um bloqueio como uma resposta para a aproximação de Cuba ao socialismo soviético, tá? Nessa época, os Estados Unidos tomam essa decisão por quê? Para os países que são capitalistas, os Estados Unidos na Europa toda, ele vai ajudar, e aí vai ficar famoso o discurso do presidente Harry Truman, tá? Vai ajudar os países, vai fazer aliança para aumentar a sua influência global, tá? Então, por isso que os Estados Unidos vai literalmente, colocar dinheiro para essa galera aí. Beleza? Isso aí são alguns pontos importantes com relação à Guerra Fria. Outro presidente importante também do Brasil é o presidente que assume o lugar do Collor, que é o Itamar Franco. Ele vai ficar famoso por criar o Plano Real, tá? Que depois vai ser desenvolvido com o FHC, mas é o Itamar Franco que cria o Plano Real. E o FHC vai utilizar o Plano Real, para o seu governo.
para criar as leis de diretriz e base da educação, que é o chamado Enem. Ele vai ter uma austeridade fiscal, ele vai cuidar muito da questão dos impostos para que o Brasil possa, né, caminhar essa década de 1990 aí. Beleza? Espero que eu possa ter te ajudado. Depois coloca nos comentários aí se o que eu falei te ajudou para você poder fazer a tua aula, tá bom? Não se esqueça, compartilhe essa aula, deixa o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva, vai nos ajudar muito. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Fui!